Olha aqui, quarta-feira tem um jogo para decidir Campeonato Brasileiro. A gente tem imagem da festa do Flamengo no Rio ontem? Pega aí pra gente, mas quero falar do jogo de quarta-feira. Tem chance do Flamengo não ser campeão, Bandeira? Não, precisa definir, né? Sério. Flamengo campeão brasileiro, mas com tranquilidade. O Ceará precisa pontuar para Não, escapar. Fala que não, Bandeira. Fala que não. Não tô falando sério. Agora eu tô falando sério. Flamengo campeão brasileiro com tranquilidade, fazendo aí uma campanha bonita, porque o Flamengo foi mais constante que o Palmeiras na reta final. O Palmeiras derreteu. Quero ver, o amigo perguntou no Superchat sobre o mental do Palmeiras, e o Abel deu como desculpa a não ida dos titulares para Porto Alegre, também por conta de desgaste físico e mental. E o Flamengo tá com mental forte e fisicamente bem, tanto que venceu e suportou a pressão do Palmeiras no final. Então o Flamengo é campeão brasileiro com tranquilidade nessa reta final. Só pra gente ilustrar bem, pra ficar bem claro, o pessoal entender o que precisa acontecer pro Flamengo não ser campeão. O Flamengo não ser campeão, ele só pode fazer um ponto nessas duas rodadas finais e desde que o Palmeiras vença seus 2 jogos. Então o Palmeiras tem que vencer os 2 jogos e o Flamengo só pode fazer um ponto. Ou seja, por exemplo, empatar com o Ceará e perder do Mirassol na última rodada fora. Ou vice-versa, né? Perder do Ceará e empatar com o Mirassol fora. Fizer mais de um ponto, esquece. Pode o Palmeiras fazer tudo o que tiver que fazer, ganhar de 25-0 cada jogo, não adianta. Então, se o Flamengo já vencer o Ceará quarta-feira, acabou o campeonato. Deve ter taça, inclusive, no Maracanã. Acredito até que a CBF leve a taça pro Maracanã, porque a torcida vai estar lá. Vai levar. Vai levar, né, Papa? Tem essa vai informação. Vai levar. Então, o Flamengo se empatar só não é campeão? Só um empate com o Ceará não é? Não é porque são 2 empates. Porque o Palmeiras, o Palmeiras se vencer os 2 jogos, ele ficaria à frente por número de vitórias. É verdade. Então, assim, não seria impossível. Mas, Ilan, não seria impossível se não fosse esse Flamengo forte. Peraí, Papa, só acabar de falar aqui. Não seria impossível se fossem 2 jogos muito difíceis pro Flamengo. Aí você fala, pode até acontecer. Eu acho que o jogo contra o Ceará, embora o Ceará esteja muito interessado no jogo, precise pontuar, tá ameaçado de rebaixamento, cara, o Flamengo é amplo favorito e o jogo é no Maracanã. Se não fosse no Ceará, então assim, eu também acho, concordo com o Bandeira. Pra mim, falei semana passada, o campeonato acabou. A gente já viu de tudo no futebol, é verdade, né? Mas falar acabou é modo de dizer. Mas pra mim, eu não apostaria uma única ficha fora da conquista do Flamengo. Fala, Papa. Não. Eu ia deixar você falar, era só para explicar uma situação rápida que eu tenho amigo, mandar um abraço pro Brunão, o cara leva sempre na esportiva, gente boa, torcedor da Mancha Verde lá, mas é torcedor do Palmeiras, fanático e tal. E ele, a gente brinca um com o outro e tal. E ele falou pra mim, cara, aqui na galera da Mancha, a galera da torcida do Palmeiras, tem muita gente dizendo assim, entrega logo pra não correr o risco de ser vice. Querendo que o Palmeiras perca pro Atlético, pro Cruzeiro passar, porque não querem ser vice de novo do Flamengo. Falou com todas as letras isso pra mim. Mas é óbvio que o time não vai fazer isso. O time vai tentar vencer, né? Os torcedores querem isso. Tá? Eu, sinceramente, para mim, acho ainda muito perigoso, porque os jogadores estão vindo de festa, então aí, e festa cansa, a gente sabe, festa cansa, aquele, desfile, céu aberto, sol, queira ou não, tem bebida, tem farra, né? Jogador vai pra noitada curtir e tal, aí hoje tá treinando, ok, mas eu não sei até que ponto consegue recuperar fisicamente para quarta-feira, e o Ceará vai estar ali com mala branca, né? Isso aí, Garone, a gente sabe como funciona. Eu acho que assim, o Ceará, não sei se ele vai ter mala branca não, porque o Ceará precisa do resultado. O Ceará tem risco de rebaixamento ainda e tem mas deve ter, eu tô falando deve, entendeu, Garone? Sim. Deve ter, né? E assim, mas você tem uma questão financeira também. O torcedor pode ficar nessa de, melhor ser terceiro do que ser vice, mas eu tava até tentando procurar aqui, porque eu tava quietinho, eu tava procurando outro dia e ainda mexi nisso. A premiação do Campeonato Brasileiro, né? A diferença do segundo pro terceiro são alguns milhões. Então, assim, o torcedor pode pensar dessa maneira, mas quem está gerindo o futebol não pode pensar. Você abrir mão de alguns milhões ali só para ficar numa colocação inferior, eu acho que não tem como. Mas para mim, o Flamengo não dá para cravar, porque realmente, mas é muito improvável que o Flamengo não garanta esse título no Maracanã, tá? Assim, acho muito improvável que o Flamengo perca esse título e que isso não aconteça no Maracanã nessa próxima rodada, por mais que tenha festa, tenha ali, mas é um dia, é um jogo onde o Flamengo é superior ao Ceará, vai ter todo o apoio da torcida, o Ceará vai ter que jogar com uma pressão imensa do torcedor, independente, até se o Ceará fizer 1-0, por exemplo, a torcida não vai esmorecer, não vai ter aquela pressão que acabou de ser campeão da Libertadores. Então, assim, o clima é todo
para o Flamengo conseguir conquistar mais um título diante do seu torcedor, né? Ainda mais porque, assim, a viagem para Lima tem muito flamenguista, mas você reduz muito ao torcedor que consegue ter essa grana para viajar. No Rio, não, vai muito mais gente que não conseguiu, obviamente, viajar para Lima, vai lá prestigiar. Então, é a forma também do clube, do time, devolver para esses torcedores que não conseguiram viajar, conseguindo um título diante da torcida. Então, assim, o Flamengo é muito favorito contra o Ceará e acho que a tendência é conquistar esse brasileiro já nessa próxima rodada. Fora que mesmo que ele empate com o Ceará, ou mesmo que perca do Ceará, cara, se o Palmeiras no mesmo Eu nem horário, acho que o Palmeiras ganha os dois. Se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro, esquece. Fora. O Flamengo pode até perder do Ceará. Então o Palmeiras tem um jogo fora contra o Atlético Mineiro, que também está interessado no jogo, que precisa de ponto para chegar na Libertadores. O Palmeiras tem que vencer o jogo dele. O Palmeiras empatar com o Atlético, amigo, pode ser Ceará 25-1 no Flamengo, que o Flamengo é campeão mesmo assim no Maracanã. Então, e o Palmeiras só joga fora agora. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro fora e o Ceará fora. É muita dificuldade. Muita dificuldade. O Flamengo é campeão, Papa. Fica tranquilo. Fala, Raíza. Não, acho que a postura do Palmeiras na última rodada, antes do jogo da Libertadores, eu já tinha falado aqui, uma postura que me causou muita estranheza e, de fato, para mim, entregaram o campeonato ali. Óbvio, ainda podem ser campeões? Podem, se o Flamengo também entregar, né? Mas eu acho que eu estou muito curiosa para ver a postura do Abel Ferreira depois de tudo isso, né? A postura dele principalmente nesse próximo jogo, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, porque é injustificável para mim o que aconteceu antes da Libertadores. Você, de novo, jogou uma responsabilidade gigantesca pro elenco. A gente estava falando aqui ao longo da semana, né, o quanto o clima estava legal, mas o quanto o clima aqui ficaria ruim se o Palmeiras tivesse ganhado do Grêmio, por exemplo, e o Flamengo empatado com o Atlético Mineiro. O pessoal lembrou que seria um clima mais ou menos como foi em Montevidéu. Para quem não lembra, em Montevidéu, antes do jogo, o Flamengo estava jogando contra o Grêmio, até estava vencendo o Grêmio, depois tomou a virada contra o Grêmio. O clima, ao longo da semana, foi muito ruim em função desse jogo, né? Tudo que aconteceu nesse jogo. O Papa lembra disso. Já falaram, não, o Renato entregou, aquela coisa toda que o torcedor fala, né? Tira ele antes que ele faça outro, né? Que inventa. Exatamente. Então, assim, isso tudo tem um impacto muito grande. E ali, claro, o Palmeiras poderia ter ficado a um ponto do Flamengo, jogado uma responsabilidade muito grande para essa final também. Eu acho que o Flamengo jogou essa final até mais leve, tá? Bem mais leve do que o Palmeiras. Até o próprio clima dos torcedores aqui. Muito. Então, agora, para essa sequência, que de fato não depende absolutamente nada do Palmeiras, e se o Flamengo vence o Ceará, já liquida tudo, e é um jogo importante também para o Flamengo, Tailan, porque por conta do planejamento, pensando no Intercontinental, na Copa Intercontinental. O Flamengo, inclusive, soltou a programação só até o jogo contra o Ceará. Eu não duvido, se o Flamengo é campeão contra o Ceará, eu não duvido colocar um time alternativo, bem alternativo contra o Mirassol, e já embarcar para o Catar já no sábado, antes do jogo contra o Mirassol, tá? Então, também passa esse planejamento, tudo que acontecer nesse jogo contra o Ceará, passa por esse planejamento já pensando nessa Intercontinental. O Flamengo já no dia 10 ou no dia 11 a estreia do Flamengo, Papa? É dia aqui, 10 tá ou dia 11? Saiu agora a programação. Saiu agora, dia 10. É dia 10, dia 10. Tem até o horário. No estádio Ahmad Bin Ali, né? Terra das Américas, Flamengo e Cruz Azul, dia 10, às 14 horas do Brasil, Ilan. É o primeiro jogo do Flamengo no Mundial. 14 horas. Vocês estavam me sacaneando? Quarta-feira. 10 de dezembro. O Flamengo tem que ganhar o Ceará. O Flamengo tem que ser campeão na quarta-feira para botar a garotada para jogar e poder viajar o Mirassol. Descansar já viajar logo. Tá,